estive aqui também, dando formação, por exemplo, a Pastoral da Saúde, mas estive com o pessoal do Pecado Lavado lá na Capela Santa Inês. Foi a Capela Santa Inês quando eu estive lá com vocês? Foi lá, acho que é a Capela Santa Inês, e é uma alegria grande voltar aqui. Eu aceitei o convite, tendo, é claro, sempre em vista a bendita da agenda, mas colocando para hoje, então não tinha problema nenhum. Eu moro na São Judas Tadeu, lá no Cosme Velho, e trabalho na PUC como professor e coordenador do departamento de teologia, da graduação da teologia aqui da nossa PUC Rio. Sou padre da Diocese de Jaboticabal, emprestado à Arquidiocese do Rio para poder trabalhar aqui na PUC. E é claro, a igreja tem essa facilidade, né? Pega um padre para cá e manda para lá, pega de lá e manda para cá, isso facilita bastante. Então, a alegria de poder estar nesta noite colocando um pouco dos aspectos que nós vamos ver, as várias mulheres na Bíblia, que o título não é meu. Eu trouxe até a obra Os Rostos de Maria na Bíblia, é do cardeal Gianfranco Ravasi, que é o prefeito da Congregação para a Cultura da Igreja, é talvez um dos teólogos e dos cardeais mais inteligentes que a igreja tem hoje vivos. É um homem realmente de uma envergadura muito grande. Ele, como eu, também é biblista, então na mesma área, né? E eu peguei, foi um pedido que um grupo me fez no mês de junho, mas a fofoca vai espalhando, e aí um conta para o outro, e outros foram me chamando, então eu já fiz esta colocação mais do que uma vez. Então dá uma olhadinha nas muitas mulheres da Bíblia e ver no rosto de cada uma delas uma virtude que Maria tem, e Maria tem todas essas virtudes que essas mulheres têm. Ver mulheres que têm nome e mulheres que não têm nome na Bíblia, para que nós possamos então entender o plano de Deus e por que Deus escolheu vir ao mundo por meio de uma mulher, porque não precisaria. Não é que Deus precisaria de uma mulher, não precisava. Ele poderia ter vindo ao mundo, mas quis ele nascer por meio de uma mulher, e essa mulher se chama Maria. Ali está a logomarca do simpósio que nós tivemos na PUC em maio deste ano, que eu coordenei. Aliás, terminamos uma semana passada sobre os 300 anos de Aparecida, que eu também coordenei. A nossa PUC, neste sentido, é um laboratório de bondade da misericórdia de Deus, como toda a família que também tem as suas coisas, seus prococós, mas tem muita coisa bonita. E este ano já produzimos muita coisa bonita na área do departamento de teologia. Vamos lá. Toda vez que eu der um sinalzinho, aí bate o dedinho lá para ir rapidinho. Não teria como não começar pela primeira mulher, que é Eva, que recebe na Bíblia a mãe de todos os viventes. Maria, aos pés da cruz, vai assumir a maternidade e ela se torna mãe de todos nós. Mas o título mãe dos viventes, em primeiro lugar, foi dado a Eva. Aquilo que nós percebemos, ou que nós temos inclusive em pinturas, em quadros, em estátuas, mas que a tradição da igreja acredita que Maria é a mulher que pisou na cabeça da serpente. Este título também é de Eva. Colocarei entre ti e a mulher uma inimizade, e ela pisará a tua cabeça com o calcanhar dela. Então é interessante ver que desde a primeira mulher criada no mundo, nós temos já estes dois títulos que são dados a Maria depois. Uma inimizade que foi colocada entre o demônio e a virgem, o demônio e esta mulher. Maria é a Imaculada, aquela que não teve, foi concebida como Eva sem pecado, porque Eva também não foi concebida no pecado. Não, Eva e Adão perderam os dons preternaturais, perderam a situação de paraíso, mas não tinham pecado, pecaram depois. Maria, ao contrário, concebida sem pecado, se manteve fiel, ela não pecou. A inimizade em Maria foi plena entre ela e a serpente, entre ela e o demônio.
Expulsos do paraíso, nem isto fez com que Deus revogasse a aliança de salvar a humanidade. Não foi por causa disso, vamos dizer assim, isso não causou em Deus o total abandono do ser humano. Pelo contrário, aquilo que Deus fez com Adão e Eva, expulsando-os do paraíso, Deus nos trouxe de novo para o paraíso. A segunda grande mulher é Sara, a matriarca de Abraão, a esposa de Abraão. Ela recebe também um título nas Sagradas Escrituras, bastante bonito: mãe de multidões. Por quê? Porque Abraão é pai das multidões. É ele quem gerou-nos na fé. Somos todos filhos dele, mas ele não é o gerador da humanidade. A origem da humanidade está em Adão. Então a ele das multidões. Eva é mãe de todos os viventes, mas no caso Sara é mãe de multidões. Ela, como muitas mulheres na Bíblia, vai ter uma coisa em comum: ela era estéril. Aliás, nós vamos conhecer muitas mulheres com problema da esterilidade ao longo da Sagrada Escritura, e todas elas serão agraciadas por Deus. Maria não era estéril, mas Maria era virgem, e ela concebeu por obra de Deus, totalmente por obra do Senhor, né? Ela vai ser mencionada na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 11, como a mulher de fé, aquela que teve fé. Por quê? Porque não obstante a esterilidade, não obstante os seus 90 anos, ela permaneceu fiel na fé. Aliás, é uma virtude de Maria que Isabel vai exaltar: bem-aventurada aquela que acreditou, aquela que teve fé, porque vai se cumprir a palavra do Senhor. Outra mulher importante para nós é Rebeca. Rebeca é esposa de Isaac, mas ela não era do povo de Deus, enquanto pertencer já ao clã que estava dentro da terra de Canaã. Ela é buscada na Mesopotâmia, no território de onde Abraão partiu. O que é bonito nesta mulher? Bonito, em primeiro lugar, é claro, a liberdade que os pais dela dão a ela. Quando Eliezer, o servo de Abraão, chega para buscar uma esposa para o seu filho, os pais dão total liberdade para ela. Filha, você pode ir, filha, você pode ficar, filha, você é livre. Isso é muito bonito no pai e na mãe. Mas ela, percebendo o sinal de Deus, ela diz ao servo Eliezer: eis aqui a serva do teu Senhor. Não diz eis a tua serva, porque, é claro, não era serva de Eliezer. Eis aqui a serva do teu Senhor. É a frase que Maria vai dizer ao anjo: eis aqui a serva do teu Senhor. Ela tem muitas virtudes, mas a virtude que eu chamaria a atenção é a disponibilidade de sair da casa dela, de colaborar com o plano de Deus, de fazer estéril. A Bíblia diz que ela concebeu e deu à luz por volta dos seus 60 anos, possivelmente também como a primeira matriarca, ela também era estéril. Outra mulher é Raquel. Raquel é a esposa do terceiro patriarca, Jacó, que teve que trabalhar para o sogro durante 7 anos para poder se casar com ela, mas o sogro empurrou para Jacó a filha mais velha. Nem Jacó desistiu de Raquel e nem Raquel desistiu de Jacó. Ela é chamada na Bíblia a esposa amada, aquela que por amor permanece fiel, aquela que nunca abandona, aquela que ama o seu esposo. Assim nós vamos ter em Maria a esposa amada do Espírito Santo, a esposa amada de Deus, aquela que ama o seu Senhor, aquela que ama o seu esposo. Mas este título, repito, é um título que nós encontramos em Raquel. Outra mulher importante é Miriam.
vamos lembrar que eu não vou colocar todas, vou colocar algumas. Míriam é irmã de Moisés, nós conhecemos a história, nós estamos vendo, eu tenho procurado casar, melhor dizendo, os textos da Bíblia, a história, com alguma pintura, com alguma caricatura que a gente possa fixar bem, bater o olho e já recordar. Ela nós conhecemos pela história da cesta, menino Moisés dentro do cesto, com betume, colocado no rio, e é aquela menina que vai atrás e salva o irmão e chama inclusive a mãe para criar o próprio irmão para a filha do faraó. Mas a virtude que eu lembraria nela não é esta. A virtude que eu lembraria em Míriam é a mulher do canto de louvor a Deus. Assim como Ana, assim como Maria, é Míriam. Quando é que ela faz isto? Quando o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho, lá do outro lado, quem é que se levanta, pega os pandeiros, os tamborins da época e sai cantando e louvando e bendizendo a Deus por tudo aquilo que Deus fez, porque jogou no mar cavalo e cavaleiro e libertou e passou Israel a pé enxuto, cavalo e cavaleiro no mar, mas Israel passou a pé enxuto, e sai cantando, dançando em voz alta, cantando e levando Israel para cantar, que é o que Maria vai fazer. Depois, a minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou, e assim por diante. Então ela é a virtude daquela que louva o Senhor. Cantai ao Senhor que é verdadeiramente grande, lançou no mar cavalo e cavaleiro. Poderia ter sido Moisés, poderia ter sido o sacerdote, poderia ter sido um homem, mas foi uma mulher que fez isto, e essa mulher chama-se Míriam. Outra mulher muito interessante é Débora. Ela é juíza e esposa. Ela tem um título bonito na Bíblia, ela é mãe de Israel. Quando Israel, no tempo dos juízes, estava numa situação de corrupção, de abandono, de total impunidade, vamos ler juntos o texto? Faltavam forças. Até que eu me levantei como mãe em Israel, porque faltavam forças de autoridade. Israel tinha 12 juízes homens, 6 juízes maiores, 6 juízes menores, mas faltava autoridade. Os homens tinham perdido toda a autoridade de Israel, os juízes toda a autoridade de Israel tinham perdido. Esta mulher, mãe, se levanta e chama Israel para Deus, chama Israel para o direito, a paz e a justiça. Ela, embora não fosse juíza entre os 12, mas ela tem autoridade. Ninguém tem condições de falar em Israel desta mulher de falta de moral, de autoridade, de corrupção, de falcatrua. É ela quem se levanta e se impõe, como uma mulher que se impõe. Interessante perceber, por exemplo, como que Maria, embora não seja Deus, embora não fosse um dos apóstolos, mas se impôs pela autoridade de mãe também, de mãe do Filho de Deus, de mãe de todos nós. Ela se impôs como mãe, mas foi reconhecida como juíza por causa da sua autoridade. Maria se impôs como mãe de Jesus, mas nós a reconhecemos como aquela que intercede por nós, nos leva à salvação, embora seja Deus que nos salve. Débora é mulher, enquanto mãe de Israel, líder, mulher capaz de estratégia, de conselho, mãe de família, profeta, mulher de fé, é líder que sabe conduzir o seu povo. Na leitura que nós fizemos era mencionada louvada seja Jael na tenda do Senhor. O que fez essa bendita dessa Jael que foi louvada lá por Raquel? Ela é uma mulher frágil, no sentido de que ela era muito nova,
Israel estava numa situação muito difícil, né? E o exército precisaria ser derrotado. Quem é que entra numa tenda, a tenda do comandante? Não é nenhum homem que vai lá matar o comandante, é uma mulher. Essa mulher se chama Jael. Ela quem vai, com a sua beleza, com o seu encanto, com o seu jeito, mas ela derrota o gigante. Ela era considerada frágil. Nós vamos ver isso no último slide. Maria, aliás, nós podemos olhar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma imagenzinha desse tamaninho, frágil de tudo. E é o santuário, hoje, um dos maiores do mundo. O que se explica que uma imagem tão pequenina, encontrada no fundo do mar, o que explica que esta jovem criou coragem de noite e matou o grande comandante? Era chamado o gigante, né? Então, ela que também mata um gigante para defender Israel, para defender o povo de Deus. Essa é uma mulher de uma história triste na Bíblia. Aliás, o nome dela, Tamar, significa amargura. Tamara significa doçura. Por isso que a palavra no português para nós, tâmara, também é algo muito doce, né? Mas o que tem de especial em Tamar? Tamar era uma das muitas filhas e dos muitos filhos de Davi. Era a irmã de Absalão, o filho mais velho, futuro regente, futuro rei de Israel. Mas como Davi tinha muitas mulheres, havia também o problema de que a maioria então não era da mesma mãe. Pai sim, mas mães diferentes. E um dos irmãos, por parte de pai, colocou os olhos na beleza, na formosura de Tamar. Fez um rolo todo e encenou um possível jantar para essa irmã ir e violentou a irmã. Violenta a irmã, o que a irmã faz? Vai até o irmão de sangue dela, que seria o futuro regente, e pede que justiça seja feita, não por ela apenas, mas para defender as mulheres de Israel. Ela diz ao irmão justamente aquilo ali: não, meu irmão, não me violentes, em Israel não se faz isso. Ou seja, não se violenta as filhas de Israel. Vocês homens não podem violentar as mulheres. Ela é reconhecida na Bíblia como aquela que defende as mulheres, aquela que, apesar de toda a dor, do sofrimento, o irmão com isso, é claro, não teve dúvidas. Foi até o irmão, foi conversar, mas o irmão também não se retratou, não admitiu o erro. Absalão matou então o irmão, que era Aminon. Uma esposa que nós nunca soubemos o nome, esposa de Manoé, a mãe de Sansão. Às vezes a nossa Bíblia também traduz como Manoá, mas pode ser Manoé, não Manoé, Manoé ou Manoá. Mas nós não sabemos quem é essa mulher. Mas é a mãe de Sansão. Ela, como muitas mulheres que não tinham filhos, com problema da esterilidade, ela tem uma virtude que nós vamos ver, por exemplo, em Ana, mãe de Samuel, mas nós vamos ver em Maria. Gera um filho que não é dela. O filho é de Deus. Por isso consagra o filho a Deus. Assim a mãe de Sansão tem Sansão e o consagra como nazireu. Nós conhecemos muito mais Sansão por Dalila ou porque pelo corte dos cabelos, mas atrás de Sansão tem uma mãe que o gerou, que o consagrou a Deus, que o entregou a Deus, porque o filho não era dela. E Maria vai fazer a mesma coisa. Outra mulher que nós não sabemos o nome e que também é reconhecida na Bíblia como a mulher do canto, é Ana. Nós não sabemos o nome no sentido de que a gente a trata sempre por esposa de Eucana, mas é Ana, essa mulher, né?
Falar que não sabe o nome já fica meio estranho. A gente chama por esposa, a Bíblia fala a maioria das vezes esposa de Eucana, mas dela nós até que lembramos o nome. Ela concebe um filho. Este filho é Samuel. Ela é tida na Bíblia como uma mulher de fidelidade, esposa predileta. É claro que ela era esposa predileta do seu esposo Eucana, mas o título a ela, qual que é a esposa predileta de Deus? É claro que a mãe que gerou seu filho é Maria. Não é que Deus, digamos assim, tenha problema com as outras mulheres, de forma nenhuma, nem com as mulheres nem com os homens. Mas qual é aquela que a Bíblia chama a cheia de graça? É óbvio que é Maria. Não que ele despreze os homens e as demais mulheres, né? Deus escutou a voz, ela concebeu um filho, e ela é quem entoa o cântico comparado ao cântico de Maria que nós temos no Novo Testamento. Duas mulheres que eu coloco juntos, elas são do mesmo período, elas têm alguma coisa em comum, falta alguma coisa na vida delas, mas ambas recebem a visita dos dois primeiros grandes profetas que nós temos na Bíblia. A primeira delas, a viúva de Sarepta, é pobre. A segunda, a mulher sunamita, a primeira é pobre, mas tem filho, mas é pobre e não tem o que comer. A segunda é rica, tem marido, não é viúva, tem o que comer, mas não tem filho. Ambas falta alguma coisa na vida delas. A viúva de Sarepta recebe, nós conhecemos a história, a visita do profeta Elias, que ela reconhece como homem de Deus, que pede a ela algo para comer, mas ela sabe que ela não tem, a não ser um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo. O que ela diz a ele? Eu só tenho um pouquinho, vou cozinhar isto, e depois meu filho e eu vamos morrer. Ele diz: não, isso não vai acontecer. Ela confia porque é homem de Deus. O que ela recebe? Ela recebe aquilo que faltava na vida dela, era alimento. Filho ela tinha, marido já tinha morrido, então não era o caso de ressuscitar, mas o que faltava para ela para viver e para o filho era o alimento. E ela recebe com a visita do homem de Deus, recebe com a visita do profeta, com aquele que vem trazer um anúncio a ela. Já a mulher sunamita e seu esposo, mulher rica, ela acolhe Eliseu, reconhece Eliseu também o profeta, o homem de Deus, mas ela não tem filho, mas ela pede ao marido para que prepare um quarto ao homem de Deus. Nem a mulher pobre pede alimento, nem a mulher rica pede filho. Interessante isso. Mas Deus dá a elas aquilo que elas precisavam, aquilo que faltava a elas. Interessante perceber a confiança dessas mulheres. Uma recebe a multiplicação dos bens, outra recebe a graça do filho. Judite. Nós temos na Bíblia um livro com o nome dela. Aliás, são 3 as mulheres com nome de livro na Bíblia: Ruth, Esther e Judite. Esta é uma delas. Ela tem uma façanha. Israel estava para ser destruído. Na manhã seguinte, Israel seria acometido pelo exército. É ela quem vai à tenda de Holofernes, o grande general. Nenhum soldado, nenhum homem teve coragem de fazer isso. Essa mulher entra, dá uma tonteada nele. Poderíamos imaginar, ficou meio bêbado, alguma coisa. Não estou dando conselho para ninguém fazer isso, né? Nem com o marido, nem com ninguém, pelo amor de Deus, né? Mas essa mulher faz isto com o grande Holofernes. Poderia ter sido um homem entrar e matá-lo de forma traiçoeira. Nenhum homem teve coragem. Foi esta mulher que teve coragem. Entrou, cortou a cabeça do grande general Holofernes. Uma vez que se sai para fora com a cabeça em mãos, é óbvio que
você não tem mais um chefe, foi derrotado. Quem é que dá a vitória para Israel? É Judite, esta mulher que então entra na tenda e degola o grande general Holofernes, que era tido como inimigo de Israel. Vamos ler o texto juntos? Tu és... O título que ela recebe, o orgulho de Israel. Mas vejamos bem: bendita sejas pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, que aliás é o que nós reconhecemos no Novo Testamento em Maria. Bendita sejas tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas ela é bendita, honra de Israel, porque defendeu Israel. Quem é a honra da igreja, a honra do povo de Deus para nós? É óbvio, é Maria, como aquela que gerou o Filho de Deus. A mulher seguinte, ou mulher Ruth, também tem um livro na Bíblia. Ela é a primeira das mulheres que nós vamos lembrar aqui, das 4 que aparecem na genealogia de Cristo. Ela não era judia, ela tem uma sogra do lado dela, que é Noemi, que por sua vez, então, tinha 2 filhos, mas Noemi fica viúva. Os 2 filhos se casam e morrem os 2 filhos. As 2 noras, Orfa e Ruth, ficam viúvas. Mas quem é que aceita, quem é que escolhe ficar do lado de Israel, defender Israel, defender a própria sogra? É Ruth. Por causa deste gesto de Ruth, Noemi vai entrar como descendente, como antecedente, como aquela que está na genealogia do grande patriarca ou do grande rei Davi. Então ela entra na genealogia de Davi, Noemi, por causa de Ruth. Ela está mencionada na genealogia de Jesus, Mateus 1,5. Tem um livro no nome dela. Ela, entre as muitas virtudes, é óbvio, é mulher, amiga, responsável, é confiável, é fiel, é dedicada e mulher do total desprendimento. Aqui já lembrávamos, ela é tataravó do rei Davi, Noemi, mas por causa de Ruth, a nora. Uma mulher anônima também esta, que nós não vamos saber o nome. A Bíblia exalta como a mulher perfeita, de todas as virtudes. Quem educa, quem mantém a casa, quem sustenta, quem administra, quem é esta mulher. Qual é o nome dela? Nós não sabemos. Mas é exaltada como a mulher que é a cabeça da casa, cabeça dos negócios, que é a cabeça do homem, que é a salvação de um lar, e diz: feliz aquele homem que encontrar essa mulher, né? Mas é esta mulher exaltada com todas essas virtudes, uma mulher de valor. Quem é? Nós não sabemos, mas ela está lá no livro de Provérbios, capítulo 31. Quem é a beleza de Israel? O encanto de bonito, né? A formosura. Israel diz que nunca teve outra rainha tão bonita como Ester. Ela tem um livro no nome dela, está na Bíblia, e o filme escolheram uma mulher muito bonita para falar dela. Esta mulher é então de uma beleza incomparável. Um livro no nome dela, embora seja muito bonita, ela tem características de sabedoria, mulher decidida, destemida, mulher de humildade, mulher que descobriu a forma de ajudar Israel. Volta lá, no anterior. Quem é a mulher que é o grande sinal
vestido de beleza, de sol radiante, que o livro do Apocalipse diz. É Maria. Os padres da igreja viram isso. Não tem o nome, mas os padres da igreja aplicaram a Maria, a mulher vestida de sol, para dizer que, sendo o astro maior, mais bonito que nós temos na galáxia, então é óbvio que Maria é a figura mais radiante, mais bonita. Assim Israel sempre viu em Ester a rainha do encanto. Outra mulher, esta mulher é uma prostituta. A Bíblia não esconde isto, mas ela é comparada à fé de Abraão, é comparada às obras de Abraão. Talvez nós nunca diríamos isto. E a Bíblia dizendo, esta é mulher de fé, Raabe, ela diz a prostituta. Raabe é a mulher que fez coisas boas, a meretriz. Isso talvez deveria nos ajudar e talvez nos ajude a reconhecer que mesmo pessoas que nós talvez não enxergamos coisas boas, que às vezes a gente enxerga só o defeito em primeiro lugar, que nós deveríamos repensar um pouco o nosso julgamento. A pessoa pode ter defeitos, mas elas têm virtudes. O que ela faz? Está lá no livro de Josué, capítulo 6. Ela ajuda a esconder os 2 enviados de Israel que vão entrar no território para espiar, para poder averiguar. Ela é quem salva estes 2 homens. Passa adiante. Vamos ler a parte em azul, é uma citação do Novo Testamento, Hebreus, e a segunda é da carta aos Tiagos. Vamos lá? Ela recebe então o seu exemplo, o seu testemunho como mulher de fé. Raabe foi pela fé. Ou ainda mulher de obras, que está aqui embaixo. Embora fosse uma prostituta, uma meretriz, ela é pintada como modelo de fé. E é interessante porque é uma das 4 mulheres que vão entrar na genealogia de Cristo. Se não bastasse ser exaltada em outros pontos, ela também é uma das 4 únicas mulheres que entra na genealogia de Cristo, e nós podemos ler isso daí lá em Mateus 1:5. Outra mulher é Abigail, que tem um título bonito, a mulher que cria paz. Por que ela cria paz? A situação entre Davi, que colocou os olhos no rebanho e na vinha de Nabal. É claro que ali o rei iria vencer, o rei iria meter a mão em tudo, mas quem é que com jeito vai e pacifica, né? Que aliás é um dos títulos que nós temos em Nossa Senhora, Rainha da Paz, aquela que traz a paz. Outra mulher é Bersabé ou Bersabeia, esposa de Davi e mãe de Salomão. Todos nós conhecemos a história dela. Ela era esposa de Urias, que Davi manda matar, encontra uma forma de que o esposo morra, para que fique com a esposa dele. E ela tem a frase que está na boca de Maria nas bodas de Caná. Quando o filho chega perto dela e diga: mãe, peça a Salomão que me dê por esposa, é ela quem diz a ele: vá até ele e faça aquilo que ele te disser. A mesma frase que nós vamos encontrar na boca de Maria mais tarde, mas essa frase saiu. Agora é interessante ver nesta mulher também a defesa que ela faz do filho, coisa que nós vamos ver em Maria, quando o anjo do Senhor avisa a José e Maria que Herodes está para matar o menino, fujam para o Egito. José e Maria não têm dúvidas. Maria é aquela que defende o menino. Quando o filho se perde na caravana, quem é que vai defender
o menino? É a mãe, embora diga teu pai e eu. Mas quem abre a boca, quem fala, quem vai atrás, é óbvio, é Maria, é a mãe. Bersabé é tida como aquela mulher, então, que gerou o filho que depois se tornou o rei de Israel, filho de Davi, que é Salomão. Ela é uma das 4 mulheres que aparecem na genealogia de Cristo. Então está entre as 4 que nós vamos ter, né? Lá em Mateus 1,6. Ulda. Essa mulher é do século 7 antes de Cristo. Ela profetiza, profetiza. No ano 622, o rei Josias estava fazendo a reforma do templo, que por sua vez vai ser destruído no início do século seguinte. Mas o templo já tinha aproximadamente 330, 350 anos, vamos colocar, os 330 com certeza. Então precisava de reforma. Na reforma foi encontrado um rolo das Sagradas Escrituras, que possivelmente corresponde aos capítulos 12 ao 28 do livro do Deuteronômio nosso atual, possivelmente. Quando os sacerdotes leram na presença do rei o rolo encontrado, o rei ficou assustado, porque o capítulo 23 coloca, por exemplo, todas as maldições para quem é infiel, e o rei não estava sendo muito fiel. Tinha muitos sacerdotes, tinha muitos profetas, homens, mas o rei diz: levem este rolo da escritura à profetisa Ulda. Não pediu que fosse um homem. Por que ele confiou a uma mulher? Nós não sabemos, mas fato está que quem interpretou a lei não foi nenhum homem, não foi nenhum profeta, foi uma profetisa. Foi ela quem chegou, como mostra a figura, e apontou o dedo no nariz do rei e disse: e este homem todo desgraçado, chagado, vai ser você, se você não mudar de vida. Colocou o dedo no nariz dele e apontou o que aconteceria com ele. E essa mulher chama-se Ulda, a profetisa, que atuou na reforma de Josias. Uma mulher que nós nunca iremos saber o nome. Essa mulher do profeta Isaías, do primeiro Isaías, do capítulo 7, versículo 14. Vamos ler juntos? O próprio Deus vos dará um sinal. Um grande sinal. Nós cantamos aqui no canto, e nós também conhecemos o livro do Apocalipse. Apareceu no céu um grande sinal. Quem que foi o grande sinal no céu? Uma mulher vestida de sol. E o livro do profeta Isaías diz que a mulher virgem é o grande sinal. É claro que o bebê aparece como sinal ali, mas o grande sinal é a mulher virgem que concebe e gera o filho. Mateus e Lucas, no Novo Testamento, vão colocar que o grande sinal é o menino, mas o profeta diz que o grande sinal era a mulher. Era a virgem que conceberia e daria à luz um filho. O Apocalipse vai colocar que é a mulher. Acabou de dar à luz um filho, o dragão está querendo comer, mas o Apocalipse não diz que o grande sinal é o menino, não. O grande sinal continua sendo a mulher. Interessante como que tanto o Apocalipse como o profeta Isaías colocam a mulher como grande sinal. Mateus e Lucas vão colocar que o grande sinal é o menino, por isso diz: vocês verão o sinal, uma criança envolta, colocada na manjedoura. Mas esta mulher nós também não sabemos quem é. Interessante perceber a tradição cristã que associou esta mulher à Virgem Maria. Olhem lá na pintura no fundo, já com o menino no ventre que concebeu.
Enquanto o anjo cuida de José que dorme, Maria concebe o seu filho. É esta virgem, a pintura mostra, é esta virgem que concebeu por obra do Espírito Santo. Não foi por obra de José. José dormia, nem sabia o que estava acontecendo. É obra de Deus. O grande sinal foi dado. Um dos textos mais bonitos da Sagrada Escritura, a meu ver, o segundo livro dos Macabeus, capítulo 7. Quem não leu, leia. Esta mãe incentiva os 7 filhos a morrerem na fidelidade a Deus e não no pecado. Mas a Bíblia, ao invés de exaltar os 7 filhos que obedecem à mãe, exaltam a grandeza da mãe, porque essa mulher já devia ser viúva, ela não tinha mais marido também, pois ela prefere ver os 7 mortos do que os 7 infiéis. E a Bíblia diz, sobremaneira admirável, vamos ler juntos? Mas sobremaneira admirável, é a única mulher na Bíblia que a Bíblia diz que tem ardor viril, ou seja, ela é mulher de uma força comparável de um outro homem, e ela faz para defender os seus filhos da condenação eterna, da morte eterna. Não é que ela quer ver os 7 filhos mortos, mas ela entende a diferença entre estar neste mundo e a eternidade. Quem ler o capítulo 7 inteirinho vai ficar encantado, como que ela tem um raciocínio muito claro. Ela diz, não sei quem colocou você na minha barriga, no meu ventre, quem fez você crescer aqui, quem tirou você da minha barriga, eu só sei que foi o Criador de tudo. Como Ele fez, não sei, mas eu sei que se você morrer por causa dele, Ele vai te dar vida eterna no céu depois. E ela é quem é exaltada. Nós nunca saberemos o nome desta mulher também. Entramos, enfim, no Novo Testamento para ver algumas figuras femininas do Novo Testamento. Esta mulher, outra profetisa, Ana. A Bíblia diz que ela já tinha 84 anos quando o menino Jesus foi apresentado no templo. Estava lá Simeão, que pega o menino nos braços, do lado estava Ana. A Bíblia diz que ela nunca saía de perto do templo, ela não se distanciava. Ela casou-se, menina, ficou 7 anos com o marido, toda a sua viuvez foi entregue ao templo, à casa de Deus. Vida de oração, vida de jejum e dedicação à casa do Senhor, a vida inteira. Nós vamos ter isso daí em Maria, após a morte e a ressurreição de Cristo, quem era assídua na oração? Quem? Maria, está lá em Atos, assídua na oração, diz a Bíblia. Ela não se cansava, não se distanciou então dos apóstolos, não abandonou a igreja. Ela era idosa, mas não cessava de orar, de jejuar. Ela amava o Senhor e temia o Senhor. 2 mulheres muito interessantes na Bíblia, são elas Marta e Maria, estas 2 irmãs. A virtude delas é a virtude da amizade, a amizade com o Senhor, virtude esta que nós também vamos ver, é óbvio em Maria, a mãe do Senhor, mas ela é amiga de seu próprio filho, é amiga de todos nós, é aquela que tem um amor de amizade também muito grande. Está entre as mulheres que serviam o próprio Cristo ou que ajudaram os apóstolos. Por isso o Papa Francisco vai lembrar, por exemplo, da próxima mulher, que é Maria Madalena,
e vai lembrar também de Marta como apóstola dos apóstolos, aquelas que serviam os apóstolos. Maria Madalena, aquela que recebe este nome porque veio da cidade de Magdala, por isso é chamada às vezes Maria de Magdala. Ela tem toda a questão na Bíblia, se ela era ou não aquela prostituta que Cristo então perdoou os pecados, a pecadora arrependida. A Bíblia diz que dela foram expulsos os 7 demônios que saíram delas, que Jesus expulsa delas, e se tornou a fiel seguidora de Cristo, aquela que foi a primeira testemunha da ressurreição. Interessante, porque também não foi nenhum apóstolo, não foi nem sequer Maria, a mãe, foi a discípula fiel, aquela que o Senhor então perdoou, expulsou os demônios dela, mas ela é testemunha da ressurreição e continuou trabalhando pela igreja do Senhor. Mulher que nós nunca saberemos o nome, a samaritana, a fiel discípula, também aquela que se converteu, porque no poço de Jacó o Senhor a trouxe para a verdade, a libertou na verdade. Busca teu marido, eu não tenho marido, nisso você disse a verdade. E ela aceitou beber da água viva. Em seguida ela foi converter os homens da cidade, mas a atitude ou a discípula foi esta mulher, a samaritana, que nós não sabemos e tampouco saberemos o nome dela. Grande missionária. Talvez aqui fosse bom lembrar que Maria é a grande missionária do Pai, continua aparecendo. Nós vamos celebrar os 300 anos aqui do Encontro da Imagem, celebramos os 150 faz pouco tempo, em 2008, da aparição em Lourdes, os 100 anos de Fátima. Nós daqui a pouco vamos celebrar os 500 anos de Guadalupe, em 2031, foi em 1531, os 500 anos de aparição de Guadalupe. Temos Medjugorje, temos tantas outras aparições em outros lugares que a igreja está estudando, mas eu digo sempre, é bonito ver nas aparições como que Maria não é mulher acomodada, não é mulher preguiçosa, pelo contrário, é uma missionária incansável, e ela quer converter o mundo para seu filho, converter o mundo para Deus. Quem foi o primeiro ser humano da Europa a ser batizado? Uma mulher. Não foi um homem cidadão europeu a ser batizado. Primeiro ser humano da Europa a ser batizado foi uma mulher. Primeiro pagão que se converteu ao cristianismo foi Cornélio, Atos 10, mas foi no território da Terra Santa. Já dentro do continente europeu, primeiro ser humano que recebeu, que acolheu, primeira mulher que recebeu o batismo, chamava-se Lídia. Deveria ser bem de vida, pelo menos não deveria passar fome, porque ela era vendedora de tecidos, de roupas, de púrpura, de tudo mais, né? Porém é interessante quem foi a Turquia aqui, já foi o lugar dela, a casa dela. Quem foi pode ver, chega lá, vai ver a igreja construída, é ortodoxa, tudo, é pequena, não é muito grande, mas muito bonita, a igreja de Santa Lídia. Que figura mais fofa, como diria o povo, né? Ser lembrada desde a avó. Não é só a mãe, até a avó é lembrada na Bíblia, né? É uma das figuras assim mais bonitas que a gente tem, porque Paulo louva a fé não fingida de Timóteo, mas ele diz que você por primeiro recebeu de sua avó, depois de sua mãe. Interessante isto, como que a figura da avó é muito importante na transmissão da fé. Eu gosto de lembrar isso. Pai e mãe podem não ensinar o filho a rezar. Vai para um baile, vai para um cinema, vai fazer uma viagem,
deixa com vô e vó para ver. Daqui a pouco está beijando o crucifixo, está beijando Nossa Senhora, sabe rezar Pai Nosso, sabe rezar Ave Maria. Quem ensinou? Vovó. Vó ensina tudo. Tudo na calada da noite, sem falar para pai, para mãe, para nada, né? Mas olha como que é bonito. Paulo lembra, vamos ler juntos? Trazendo à memória. Olha que bonito, né? Uma fé não fingida, mas a fé não fingida, ela habitou por primeiro na sua mãe. Ela era mulher não fingida, ela era de fé verdadeira. Perdão, na sua avó, depois na sua mãe. Você recebeu deste berço de fé não fingida. Maria é mulher de fé não fingida. A fé em Maria é verdadeira. Não tem fingimento em Maria. Não é que ela diz: eis aqui a serva do Senhor, e depois não cumpriu. Manteve. O Papa Francisco deve ter lido esse texto para poder ter criado o dia da Jornada Mundial dos Idosos. E ele, teretetê, defende as avós, né? Teretetê, esse homem defende as avós. Cuida das avós, cuida dos avós, cuida das avós, né? E sobretudo das avós, diz ele. Vamos lá. Chegando quase ao fim, Maria é mãe. Segunda figura, Maria é aquela que defende o filho. Maria, embora com todas as alegrias, é mãe das dores, é mulher das dores, como Tamar. Antepenúltimo, faltam 3 apenas, né? Qual é o título mais antigo que a igreja deu a Maria? Theotokos, mãe de Deus. Esse é o título mais antigo que Maria tem. Qual é um título bonito, a meu ver, que o cardeal Ravasi coloca ali, e é da igreja oriental? Adigtria. Rodos é caminho, gitria, aquela que conduz, aquela que guia. Então, aquela que mostra o caminho é um título da igreja oriental, aquela que indica o caminho. Nós, na tradição ocidental, dizemos: Maria passa, tá bom, vai abrindo caminhos, vai abrindo. É uma outra forma de dizer, mas o título oriental, adigtria. Quando eu dizia a vocês: vamos cantar o canto, porque o canto nos diz que perfeito é Deus. O canto não tem dúvidas. Maria é criatura perfeita, mas perfeito de fato é Deus, que tudo criou. Santo Ambrósio de Milão, do 4º século do cristianismo, ele quem batizou Santo Agostinho, conheceu Santo Atanásio, conheceu grandes, ele conheceu Jerônimo. Ele é o homem do século de ouro da igreja, dos grandes padres, são chamados séculos 4 e 5. Ele tem entre as várias afirmações esta: Maria permanece criatura, ainda que perfeita. Ela é o templo de Deus, não o Deus do templo. Não se confunde Maria com Deus, e nós não precisamos confundir. O maior amor que Maria poderia ter recebido, ela já recebeu, que é o amor de Deus. A maior graça que ela poderia receber, já recebeu: gerar o Filho de Deus. O que é que um pai e uma mãe têm de mais precioso na vida? É o filho. Mas isso entregou a Maria, entregou a José, que era Jesus. Então não é que nós precisamos exaltar Maria mais do que Deus. Tudo que nós fazemos e tudo que nós fizermos será fazer junto com aquilo que Deus fez, porque Deus já deu o máximo que podia ter dado a ela, né? Então ela é o templo de Deus e não Deus do templo. Últimos 2 slides, ou melhor, 3, agora faltam 3 de verdade. Vocês vão ler e eu digo uma mulher do Antigo Testamento que tem esse título. Vamos lá? Vocês leem um e para, leem o outro e para. Vamos lá? Olha que bonito, né? Rebeca poderia ter ficado lá na casa dela, né? Pai e mãe deram liberdade. Eu sou a serva do teu Senhor. E foi. Vamos lá? Poderíamos colocar
Sara, já que ela acreditou que seria mãe com 90 anos. As outras mulheres, mãe de Sansão, mãe de Samuel, tantas outras. Vamos lá? Este canto está na boca de Ana, mãe de Samuel. Mas também temos Míriam, aquela que cantou os louvores de Deus. Raquel, ou tantas mulheres como a esposa de Manoé. Raquel, a esposa e mãe. Tantas mulheres na Bíblia que foram reconhecidas com o nome de esposa de. Assim Maria também vai ser reconhecida como esposa de José. Assim, por exemplo, a mãe de Sansão gerou só um, o primogênito, um único filho. A mãe de Samuel, um único filho. A mãe de Isaac, um único filho, um primogênito que não era delas. Elas entregaram a Deus, consagraram a Deus. Um único filho, mas não é meu, é de Deus. Assim Tamar, mas Tamar se levantou para defender as filhas de Israel, as mulheres de Israel. Então Maria, mesmo cheia de dor, ela continua no seu caminho, na sua missão. Interessante que a Bíblia vê mais a partir da ótica do menino, ou mais a partir da ótica do filho. Maria sempre é vista ao lado do filho, né? Assim, por exemplo, a mãe de Samuel era a mãe do menino. Era a mãe do menino. Era vista a partir do menino. Agora vamos contar um caso de Bersabé, que eu disse para vocês que ela defendeu o filho. Por que ela defendeu o filho? Davi havia prometido a ela que o filho dela seria o rei, mas o filho mais velho de Davi não era Salomão, era Absalão. Davi ameaça dar a coroa para Absalão. Bersabé se levanta, se coloca na frente do rei e diz: você prometeu que seria o nosso filho. Ela poderia ter sido jogada fora, poderia morrer, mas é a mãe que defende o filho. É a figura da mãe que faz tudo aquilo para defender o filho. Assim Maria, que vai para o Egito, de tudo para defender o filho. Vamos lá. Nós vimos algumas figuras daquelas mães cuidando do menino no Antigo Testamento, também nas gravuras, né? Assim é Maria. Repito aquilo que eu dizia antes. Poderia ter sido José na caravana a procurar o filho, mas quem é a protagonista do procurar? Quem entra no templo, que não deveria ser a mulher, quem entra lá e dá um jeito. Por quê? Porque é mãe procurando filho, né? Mãe dá um jeito para defender o filho, ela vai e chega lá. Assim é Maria procurando o seu filho. Vamos lá. Não é relacionada a José o carpinteiro. A Bíblia coloca carpinteiro Jesus. Ela é a mãe do menino que já aprendeu a função do pai, né? José já devia ter morrido e ela é associada de novo ao filho. Assim Bersabé, de antena ligada, saber o que o rei vai fazer nessa festa. Vai coroar o novo rei, que não é o filho dela. Ela não tem dúvida. Se levanta que não é uma galinha choca e vai, voa por cima. Mas ela está atenta. Poderia muito bem ter deixado passar, mas é aquela que está atenta, faz de tudo para defender o seu filho. Esta é uma mulher que também nós nunca saberemos o nome dela. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 27, que encontrando Jesus, passando,
E ela diz isto, né? Feliz o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram, né? Essa é chamada mulher anônima do Novo Testamento, uma das, aquela que louva e bendiz Maria. Quem é esta mulher? Nós não sabemos, mas é esta feliz que gerou e esta feliz que amamentou o Filho de Deus. Eva, mãe de todos os viventes. Sara, mãe de multidões. Raquel, mãe de Israel. Quem é que vai ser a mãe de todos nós? É Maria. Então a virtude da mãe, aplicada a várias mulheres na Bíblia, vai estar por João aplicada a Maria no Novo Testamento. Nós vimos Ana profetiza, 84 anos, que não se distanciava do templo, dia e noite, oração e jejum. Assim é Maria. O filho já morreu, ressuscitou, mas é assídua. Ela não abandona a igreja, não abandona os apóstolos, está lá. Vamos lá. Assim a rainha Esther, a mulher que brilhava por beleza, Maria é esta mulher vestida de sol. Mais radiante do que ela nós não temos, a Sagrada Escritura diz, porque ela é a mulher vestida de sol, segundo o livro do Apocalipse. A última, a cheia. Assim Judite é chamada de bendita e outras mulheres de bendita. Assim Jael é chamada de bendita e mulher que vence o grande comandante, mulher de coragem. Muitas mulheres na Bíblia são exaltadas no Antigo Testamento. Assim a mulher, a grande mulher é Maria, que vai ser a cheia de graça. Aliás, título cheia de graça é só ela, nenhuma outra na Bíblia. Porém, felizes, nós temos muitas mulheres, mas Maria é esta bem-aventurada para sempre. Último slide. Ela tem todos aqueles títulos lá, mas ela todos os títulos estão na imagem lá à esquerda, mas ela é a morenita do Tepeyac, que é o título que os índios dão para ela no México. Nós a chamamos de Nossa Senhora de Guadalupe, mas os índios a chamam de La Virgen del Tepeyac ou La Morenita del Tepeyac. Mas é carinhoso, a moreninha, diminutivo. Não obstante seja grande, é a mãe de Deus, é a cheia de graça, ela é como a imagem de Aparecida, ela é pequenininha, né? Ela é a humildade, ela é a simplicidade, é a beleza da candura. Nela tem a sabedoria, tem o amor, nela tem a grandeza de ser a mãe de Deus, nela tem a humildade de ser a serva do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.